Olá pessoal, tudo bem? Voltamos. Agora a gente vai ver aqui a avaliação com base na autora Regina Reich, tá? Aqui nós temos já para começar distinções muito importantes. Então a autora diferencia testar, de medir e de avaliar. O que é testar? Verificar um desempenho através de situações previamente organizadas, através de testes. Então quando eu aplico ali uma prova, eu estou testando, tá? Eu aplico a prova para verificar o desempenho do aluno. Eu organizo os testes para que o aluno possa realizar aquele conjunto de testes e possa ser, então, avaliado posteriormente. Então, isso é para verificar o desempenho. Aí eu preciso medir o desempenho, descrever um fenômeno do ponto de vista quantitativo. Então, aqui, diante do desempenho que o aluno teve, eu vou, por exemplo, atribuir uma nota. Exemplo, uma nota, ou um conceito, né? E no caso, e o avaliar, Vinícius? Vejam que o avaliar já não é atribuir nota, tá? A nota é só um resultado da medida. Tá? Avaliar não é atribuir nota. Avaliar é muito mais do que isso. Avaliar é interpretar os dados. Então, se a nota do aluno foi 5, beleza, o aluno avalia 10, ele tirou 5. Tá? Então, o que quer dizer isso? E o professor leva muito em consideração o que ele ofereceu também. Então, será que essa avaliação que eu fiz é condizente com o que eu ensinei? Será que esses 5 que o aluno tirou, o que quer dizer esses 5, não é? Porque muitas vezes a nota, como nós já falamos, né, ela não quer dizer que o aluno não sabe nada ou que ele sabe tudo, diante de tudo que foi trabalhado. Então, essa interpretação dos dados quantitativos da nota que o aluno tirou, do número de acertos que ele teve, isso tudo vai ser agora interpretado. Aí sim nós temos a avaliação. Então, interpretar dados quantitativos para obter o que? Um parecer ou um julgamento de valor, para eu saber tá bom, tá ruim, precisa melhorar, enfim. Tendo por base padrões ou critérios. E são justamente esses padrões ou critérios que vão diferenciar a avaliação, por exemplo, tradicional de uma avaliação não tradicional. Tá? Os critérios, os padrões realizados aí. Então, primeiro ponto importante que pode aparecer de repente na tua prova é a diferença entre testar, medir e avaliar. Bom, avaliar nós já vimos então que não se reduz a, não é na verdade, né, atribuir nota. Atribuir nota é medir. E nós vimos que avaliar é fazer um julgamento. Tá aqui, avaliar é fazer um julgamento. Então qual que é a utilidade da avaliação? A avaliação, gente, ela existe para que o processo fique cada vez melhor. Então, essa é a utilidade da avaliação. Oferecer para o aluno informações sobre como ele está e o que ele precisa fazer para melhorar, onde ele precisa chegar, e também oferecer ao professor informações para que o professor possa melhorar constantemente os seus procedimentos didáticos. Então, a utilidade, você pode colocar aí, a utilidade da avaliação, do ato de avaliar, interpretando dados quantitativos, fazendo julgamento, é justamente fazer com que o processo seja cada vez melhor. O processo de ensino sendo melhor, o aluno vai ter mais aprendizagem consequentemente, porque não existe ensino sem aprendizagem, não é? Se o professor ensinou bem, quer dizer que houve aprendizagem. Se não houve aprendizagem, ele não ensinou bem, ele precisa também rever os seus procedimentos didáticos. Logo, o que é avaliar? Avaliar consiste em fazer um julgamento sobre resultados, comparando o que foi obtido com o que se pretendia alcançar. Então, o que o aluno conseguiu e o que ele precisava conseguir. Para que haja avaliação, deve haver referência a um padrão. O que é bom? Porque se eu estou comparando o que o sujeito conseguiu com o que ele deveria alcançar, então o que ele deveria alcançar é a referência, não é? É a referência. Então, qual é a referência? Qual é o padrão que eu estou levando em consideração? Então, dependendo do padrão ou do critério, eu tenho uma avaliação mais tradicional ou uma avaliação não tradicional, focada realmente na aprendizagem e no desenvolvimento do sujeito. E aqui uma tabelinha bem importantérrima para nós, que são os princípios básicos da avaliação, são aqueles que norteiam a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Bom, mais uma vez, em vez de falar, por exemplo, de meros elementos, nós estamos falando de princípios, de valores. Então, a avaliação é um processo contínuo e sistemático. Eu, por exemplo, professor, quero planejar como eu vou avaliar os meus alunos. Então, eu não tenho um modelo. A autora, por exemplo, não está me passando um modelo exatamente do que eu devo fazer, que tipo de prova,
tá aqui a prova que você tem que aplicar isso, isso, isso e aquilo. Não, ela está falando, olha, leve em consideração princípios básicos para você organizar o seu processo avaliativo. Então você precisa entender que a avaliação é um processo contínuo e sistemático, não tem só, você não pode, por exemplo, oferecer só prova ao final do bimestre. A avaliação é funcional, tá? Ou seja, por que eu realizo a avaliação? Porque eu quero entender se os alunos estão cumprindo ali, alcançando, se aproximando dos objetivos. Ela é orientadora, tá? Porque ela não quer, olha lá, ela não quer eliminar alunos, ela não quer reprovar, ela não tem que ser coercitiva, ela não tem que ser uma punição para o aluno. Ela quer, na verdade, orientar o processo de aprendizagem. Como eu falei, qual a utilidade da avaliação? É orientar o aluno e o professor sobre o que está acontecendo, né, e o que eles podem melhorar. E a avaliação é integral, porque analisa e julga todas as dimensões do comportamento, considerando o aluno como um todo. Inclusive, vários autores da didática, até da didática dos livros mais antigos de didática e tudo mais, o que os autores vão trabalhar? Que, na verdade, quando a gente avalia o aluno a questão psicomotora, a questão cognitiva e a questão afetiva. Né? Então, uma avaliação que leva em consideração o desenvolvimento integral do aluno está olhando principalmente para, então, a questão cognitiva, para o seu desempenho psicomotor e para o seu desenvolvimento afetivo. Tudo bem? É óbvio que estudando autores e autores, a gente vai ver mudanças aí. Alguns vão falar, não, o aluno tem que ser avaliado integralmente. Então, nós temos aí avaliar o aluno nos aspectos de conteúdo, procedimentais, atitudinais, levando em consideração a tipologia dos conteúdos. Outros vão trazer também questões afetivas, sociais, etc. Não é? O importante é a avaliação integral. Então, eu não olho só para a prova do aluno ali e para o teste em si. Não é? Eu preciso julgar dimensões do comportamento considerando o aluno como um todo. Desse modo, ela incide não apenas sobre elementos cognitivos, mas também sobre aspecto afetivo e domínio psicomotor. Ok? Maravilha, pessoal. Então, aqui eu fiz um estudo mais curto, né, um resumo realmente sobre Regina Reich, porque eu tenho livros aqui dela e aí, dependendo do que a gente está estudando, do curso que você está fazendo, você acaba tendo acesso ao livro completo. Mas seria algo muito específico, tá bom? É importante a gente colocar nessa aula aqui ela para agregar, para somar com os outros autores. E eu vou até fazer uma pausa para fazer essa diferenciação bonitinho. E na próxima aula a gente vai falar de um cara muito importante que cai, que despenca assim nas provas, né? Temporal de informações nas provas, que é José Carlos Libânio. Então, até daqui a pouco.